Olá, meus amores! Eu sou a professora Thaís e essa é a aula de Química para o 9º ano. Conteúdo do módulo 5, aula 2. Vale lembrar que nós estamos trabalhando com separação de misturas e para que eu separe mistura, eu preciso identificar essa mistura. Nesse esquema, nós temos a recordação de como identificar uma mistura. Todo e qualquer sistema pode ser classificado utilizando dois critérios, ou a composição ou o aspecto visual. Como composição, eu posso classificar um sistema como uma substância pura ou como uma mistura. Substância pura é aquela que apresenta apenas um constituinte, um composto químico. Aqui eu tenho representado por bolinhas azuis o átomo do oxigênio. Então, 3 moléculas de O2. São 3 moléculas, mas são 3 moléculas do mesmo item. É uma substância pura. No caso de uma mistura, eu tenho a presença de mais de um componente químico. Aqui seria o gás oxigênio, o gás carbônico e a água. De bolinha vermelha, representado o carbono, e de verde, o hidrogênio. Quando eu vou para um laboratório, este aspecto pode ser observado através das suas propriedades. Uma substância pura apresenta ponto de fusão constante, ponto de ebulição constante e densidade constante. Mas se for uma mistura, esses dados eles vão variar. Porque eu tenho a união de vários componentes e cada um tem um ponto de fusão, um ponto de ebulição e densidade diferentes. Tá? Aqui vem aquela história dos gráficos de mistura eutética, azeotrópica, que tem as diferenças na temperatura de fusão e ebulição. Lembrados? Eu posso classificar um sistema também através do seu aspecto visual. Nesse aspecto, eu vou classificar ele como homogêneo ou heterogêneo. Homogêneo, pois apresenta apenas uma fase, ou seja, eu observo apenas um componente. E na heterogêneo, 2 ou mais fases ou 2 ou mais componentes diferentes, tá? Na aula 1 do módulo 5, nós estudamos a separação de misturas heterogêneas. Nessa aula, nós vamos trabalhar a separação de misturas homogêneas, ou seja, aquelas que apresentam uma fase, um aspecto visual. Essas misturas também são chamadas de soluções. Quando tem uma solução de um sólido e um líquido, eu posso separar através de evaporação ou destilação simples. Para a evaporação, o líquido simplesmente evapora e o sólido permanece no recipiente. Nesta separação, eu perco o líquido, então ele não importa. Eu estou em busca do sólido. Se eu precisar deste líquido, eu não posso usar evaporação. Eu precisarei utilizar a destilação simples. Na destilação simples, eu vou utilizar um aparelho chamado condensador. Ele é um aparelho de vidro que tem parece uma mangueirinha de vidro dentro, passando por dentro da estrutura de vidro. Por fora, essa estrutura tem 2 aberturas. A gente conecta uma mangueira para passar água fria por dentro. Sendo assim, o vapor que está passando aqui, quente, claro, vai se condensar por causa da água fria e vai cair na forma líquida no refratário. Neste modelo de destilador, nós temos ele bem simplificado. Então, a presença do fogo, um balão de fundo chato, para que eu possa ferver a minha substância. A presença de um termômetro é importantíssimo, porque se o meu sólido, por um acaso, evapora, tem a temperatura de ebulição a 160 graus, e o meu líquido evapora a 100 graus, eu preciso controlar esse aquecimento para que ele chegue no máximo a 105. Jamais chegue perto desses 160. Aí o líquido vai evaporar
passa para o condensador devido à água fria, condensa e já cai aqui, ó, líquido novamente. E aqui, quando acabar o processo de evaporação, o sólido vai ter permanecido aqui dentro. Aí sim eu tenho a separação do sólido e do líquido, mesmo que a mistura seja homogênea. No caso de uma mistura entre dois líquidos homogêneos, que eu preciso separar, por exemplo, água e álcool, eu tenho o processo de destilação fracionada. Na destilação fracionada, eu vou usar dois tipos de condensadores. O condensador fracionado, que é este aqui, e o condensador simples, que é o mesmo da destilação simples. Então, a gente já sabe que num condensador eu tenho uma estrutura interna de vidro por onde o vapor vai passar. Para o condensador fracionado, essa estrutura não é reta, são bolinhas. Ele pode ser ou bolinhas ou espirais. Então, se for por espirais, ele começa retinho e aí vai fazendo as voltinhas, como se fosse assim, ó. Várias voltinhas até sair, tá? Esse aqui pode ser um condensador, fracionado, um outro modelo. Como que eu utilizo o condensador fracionado? Aqui, por incrível que pareça, eu vou fazer o aquecimento até passar as duas temperaturas de ebulição. Então, se eu tenho no líquido 1, que ele evapora a 60 graus, e o líquido 2, que evapora a 100 graus, eu vou aquecer a mistura a 100 graus. O primeiro que vai evaporar é o de 60, não é? Quando ele entrar aqui nessas bolinhas, ele vai encontrar o que ao lado? Água gelada. Como ele vai encontrar água gelada, vai acontecer o que com ele? Eu juro que alguém respondeu. Ele vai condensar. Ou seja, ele volta a ser líquido. E aí pinga novamente aqui. Aí tá quente, evapora. Chegou aqui, tá gelado, condensa. Evapora, condensa, evapora, condensa. É só 60 graus, rapidinho ele evapora. Aqui tá muito gelado, rapidinho ele condensa. Já o segundo líquido, a 100 graus, ele demora um pouco mais a aquecer. Mas como ele está numa temperatura mais elevada, ele também vai dar conta de subir por pelo condensador fracionado mais rápido, antes de condensar. E quando ele passar pro segundo condensador, que também tem água geladinha, aqui ó, é água friazinha, aqui, ele vai condensar. Então, aqui dentro, por incrível que pareça, eu vou ter líquido 1 e lá do outro lado o líquido 2. Diferente, né? A gente jura que o primeiro líquido que vai ligeiro, mais rápido, é o 1, que evapora 60, não conta que ele condensa aqui. Aí surge a pergunta, por que o condensador tem duas entradas? Porque se eu coloco água gelada e deixo essa água gelada lá, ela vai fazer o quê? Esquentar. E se ela estiver quente, ela não condensa o líquido. Por isso a mangueirinha. A água aqui, ela vai, bota a água gelada por cima, aqui por baixo tira a água que não está mais tão gelada. Precisa ser um sistema que mantenha essa água dentro do condensador geladinha. Aqui da mesma forma, tá? Então, ele fica fazendo essa troca para impedir que a água no condensador esquente. Porque se a água estiver quente, ela não vai condensar o que eu preciso, ok? Então, recapitulando. Quando eu tenho uma separação de misturas homogêneas, que são aquelas que só tem uma fase, eu já tenho um número bem menor de separações. Quando eu tenho de sólidos e líquidos, posso evaporar, posso destilar, desde que seja uma destilação simples. Não precisa usar o destilador fracionado.
Se são 2 líquidos, aí sim, eu uso destilação fracionada, que é quando eu uso o condensador fracionado. E esse condensador fracionado vai me permitir resfriar o vapor em temperaturas diferentes. Esse tipo de separação é utilizado no petróleo. E justamente por ter essas separações, no caso do petróleo é um destilador gigantesco, tá? Para cada balãozinho desses, no petróleo, eu tiro um material diferente. Bem, petróleo não é agora. Nosso próximo assunto. Portanto, não vamos aprofundar, mas só recapitulando. Destilação fracionada, uso o condensador fracionado e o condensador simples, tá? Finalizamos então o módulo 5. Todas as atividades já estão desbloqueadas para resolução. A gente se vê na próxima aula, meus amores. Um beijo.